A lei da atração pode ser uma cilada? Sim, talvez possa. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender por quê. A lei da atração é um recurso extraordinário que foi descoberto para provar que a nossa mente tem a capacidade de co-criar. Por que é que isso é uma verdade? É uma afirmação positiva. Primeiro eu preciso conceituar algumas coisas, contextualizar alguma coisa para você entender. Primeiro, o Criador que nos criou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso está escrito lá no Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Não sou eu que estou falando, está escrito há milhares de anos. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que nos deu a capacidade de governar sobre todas as coisas. Do primeiro ao quinto dia, Deus disse: faça. Ele ordenou para que as coisas fossem feitas. Mas no sexto dia, ele criou alguém para desfrutar de tudo isso junto com ele no sétimo, quando ele descansou. Mas ele queria um amigo. É tipo assim, quando você faz uma churrasqueira nova em casa, ou um cômodo novo, alguma coisa nova, compra um carro novo, e aí você quer mostrar para o seu melhor amigo. Deus, o todo, ele começou a se perceber, e começou a se perceber sozinho no universo. Então ele começou a criar um ecossistema, um sistema onde ele poderia colocar alguém que fizesse companhia para ele. Então tudo que foi criado para você, para mim, para nós como seres humanos, para que a gente subsistisse. Como a gente veio no sexto dia, a gente veio para desfrutar de todas essas coisas. Então tudo já é nosso. Com o tempo, nós começamos a também perceber outras pessoas nesse espaço e começamos a nos comparar. O fulano é maior, é menor, é mais preto, é mais branco, é mais amarelo, é mais pardo, e começamos a criar algo chamado ego. Esse ego é a ferramenta mais eficaz que a oposição tem. Ele foi feito exatamente para que você se compare um ao outro e não que você se perceba como parte de um todo. Através desse ego, a gente começa a querer ter coisas: casa, carro, apartamento, relacionamento. Começa a achar que o que o outro tem é melhor do que o que eu tenho e não se preocupa em perceber as suas bênçãos, as suas graças, aquilo que você tem. Fica sempre se comparando e achando que o que você tem não é o suficiente. Hoje foi criada uma arma ainda mais poderosa de comparação e de ego, chamada-se rede social. A rede social faz com que você veja vidas espetaculares de pessoas que talvez nem existam, mas você abre sua rede social e vê fotos maravilhosas de viagens, prosperidade, felicidade, e acha que aquelas pessoas são melhores do que você, fazendo com que você se diminua. E aí você perde a noção da sua grandeza e de quem você é e de para que você foi criado. Com isso veio algo chamado lei da atração, porque realmente o universo ele foi feito para te obedecer, ele foi feito para te atender. Você é o governante, então ele precisa te atender de alguma forma. O problema é que a lei da atração ela funciona, mas ela funciona para os dois lados, tanto para te dar aquilo que você sonha como casa, carro, apartamento, quanto para te dar os seus medos, angústias, fraquezas, porque é isso que você está vibrando, é nessa frequência.
A lei da atração, ela não é só sobre o que você pensa que quer, é sobre como você está se sentindo como sendo. Nós somos seres humanos, não somos teres humanos. Então a gente não precisa ter para ser, a gente precisa ser para ter. E isso é a grande diferença, porque a lei da atração é para que você se sinta o ser que você é, mas você usa ela para ter o que quer e se comparar com aquele outro que tem ou não. A gente nunca fica satisfeito e sempre quer mais e nunca faz sentido. Há pessoas milionárias com muitas posses e muito infelizes, porque elas têm coisas materiais, mas elas não são o que elas deveriam ser, não são felizes. Nós vivemos para sentir através de sensações, tudo nosso é percebido através de sensações, de tato, olfato, visão, audição, percepção extrasensorial e sensorial, mas precisamos de algo para que a gente se sinta existente, que é o espaço-tempo. Nós temos 3 dimensões de profundidade. Por exemplo, essa garrafa, ela tem altura, espessura e profundidade. Altura, fundura e profundidade, 3 dimensões. Isso é a terceira dimensão. Mas a outra dimensão é o tempo. O tempo é a 4ª dimensão que nos permite perceber essa garrafa agora. Mas isso só acontece agora. Tudo só acontece agora. O que aconteceu no passado ficou lá. O que talvez aconteça no futuro é uma probabilidade que você nem sabe se vai acontecer. E tudo vai depender de como você está agindo agora. Percebe isso? Então vamos lá na lei da atração. Aí eu pego e falo o seguinte: eu quero ter uma Ferrari. Eu quero ter uma mansão, eu quero ter um salário X, e começo a agir em função disso, somente em função disso, porque é dito que a lei da atração precisa de movimento para gerar atração. Então eu começo a agir em função disso, e isso me torna escravo desses teres, dessas coisas, dessas matérias, e eu começo então a usar algo energético e espiritual para produzir algo material. É como se eu usasse água para produzir pedra. Não dá. E aí, como a lei da atração pode ser uma cilada? A lei da atração pode ser uma cilada da seguinte forma: quando eu quero essas coisas, e às vezes eu até consigo, porque eu começo a me movimentar nesse sentido, então essas coisas vêm, mas eu não sou quem tem essas coisas. Eu apenas tenho essas coisas, mas eu ainda não me tornei essa pessoa que tem. Então eu perco. E quando eu perco, eu duvido de mim e duvido de quem me criou, de quem criou essas leis. E aí, quando eu duvido, eu me afasto da minha centelha divina, da minha essência. E ela se torna, então, uma cilada das maiores, porque aí ela passa de ser uma arma de dúvida, de dissuasão. Ela começa a fazer com que eu não seja quem eu fui criado para ser. Porque como assim eu perdi a minha Ferrari? Como eu perdi a minha casa? Só que você precisa entender que o todo, quando se percebeu, ele começou a perceber-se sozinho no mundo e entrou para dentro de si e começou a criar coisas, para que essas coisas existissem e atendessem a um ser que ele iria criar, e esse ser era parte dele, e tudo é parte do todo. Então esse carro, essa casa que você
atraiu, digamos assim, não é seu, é parte do todo, é parte de você, não é seu. Essa coisa de meu é ego, é domínio de si, domínio. Eu quero dominar isso, eu quero para mim, eu não posso ficar sem ego, puro ego. Todas as vezes que você leva para o ego, você traz para a carne, para a percepção material, para aquilo que você consegue ver. E o que você consegue ver é muito limitado perante o que você pode ser. Por que então que algumas pessoas conseguem, com muito pouco recurso, aparentemente, ir tão longe? Por que pessoas, sem sequer saber escrever o nome direito, conseguem ter fortunas incalculáveis? Porque elas se veem como, elas não simplesmente fazem tudo em função do dinheiro. A primeira coisa que você deve perceber, por exemplo, é quando Jesus diz ao jovem rico que ele vá e doe tudo que tem aos pobres e volte para segui-lo. E ele diz que não, ele não abre mão do seu dinheiro. Mas Jesus não falou, vai e dá o seu dinheiro. Ele falou, doe tudo que você tem. Mas o jovem rico era só dinheiro. Era o que tinha. E ele não era o que realmente deveria ser, essência divina, parte do Criador. Então ele se limitou ao que ele tinha. E isso acontece muito com a gente. Várias vezes você vai perceber pessoas falando que você vale o que tem. E que se você tem, você pode. Se você não tem, você não pode. Um pouco disso tem a sua cota de verdade, pois vivemos num mundo material e a matéria é que nos permite perceber. Mas há hoje um despertar, uma busca por algo maior. Como eu disse, pessoas com fortunas incalculáveis estão cometendo autoextermínio, estão extremamente infelizes, depressivas, ansiosas, porque estão ligados apenas naquilo que desaparece, enferruja e some, e com o tempo corrói. Quando Jesus disse, o reino do meu Pai não é desse mundo, é exatamente isso que você deve perceber. Porque também há uma passagem que diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora, é isso que a gente tem feito? Através da lei da atração, a gente tem usado a lei da atração para buscar todas as coisas que são acrescentadas, para ver se a gente vai para o reino de Deus. Buscamos primeiro as coisas que são acrescentadas, para depois querer o reino. Essa é uma das fontes da teologia da prosperidade. Vamos ter, vamos aumentar, vamos ter poder, para depois ser exatamente o que somos. Só que nós já somos o que somos. É que a gente não tem essa condição de perceber, porque isso é subjetivo. Então a gente procura algo palpável, algo que a gente possa tocar, e ativamos a fé de Tomé, aquele que precisa ver para crer, quando na verdade o próprio Jesus falava que não é necessário ver para crer, é necessário crer para ver, porque o universo ele é obrigado a atender você. Então, a lei da atração pode ser uma cilada? Sim, ela pode ser uma cilada das maiores, porque vai te fazer prestar atenção em ter coisas e em tudo que você se acha ser como tendo, e não naquilo que você se acha ser como ser que você já é. Você se distrai tanto procurando ter coisas que não percebe o que ou quem você já é. Então,
você se distancia da sua essência divina, você se distancia da sua centelha divina, não se sente mais como herdeiro e nem como imagem e semelhança de um Criador. E isso dificulta, inclusive, você ter eficiência na lei da atração. Mas mesmo que você consiga, você depois se apega tanto a isso que não quer mais soltar. Fica apegado ao que tem, fica totalmente preso às coisas desse mundo, porque eu não sei se você já percebeu, mas um dia você vai morrer. Só dá para sair daqui morto, ninguém sai daqui vivo. Então você vai morrer, e quando você morrer, alguém vai andar naquela Ferrari que você amava tanto. Alguém vai morar na mansão que você achava que era tudo. Isso vai acontecer. As coisas desse mundo ficarão nesse mundo, e esse mundo, ele é temporário. Ele está na quarta dimensão, onde o tempo é que dá a percepção de tudo. O espaço-tempo, ele é temporário. A nossa vida eterna é no reino dos céus, no reino de Deus. Quando a gente perceber isso, há uma passagem muito legal que Jesus fala com o Tiaguinho, que era manco. Tiaguinho pede para ele curá-lo, para que ele possa levar mais a mensagem de forma mais fácil. Então Jesus pergunta: o que impactaria mais? Alguém que não tem defeito nenhum falando que é possível ser curado, ou alguém que, apesar dos defeitos que tem, que pensa que tem, ainda assim prega a possibilidade de uma cura? E além disso, há alguma dúvida que no meu reino, no reino de Deus, você não tem deficiência alguma? A deficiência está aqui porque você está vivendo aqui, está fazendo tudo o que deveria ser feito, mas está vivendo aqui, está preso a tudo que isso proporciona. Eu sei que é difícil pensar e viver dessa forma, mas o espiritual e o energético é muito maior do que qualquer uma dessas percepções mundanas, terrenas, materiais. Se eu fosse me ater apenas ao que eu vejo, eu estaria limitado a essa sala. E eu sei que a minha casa está em outro lugar. Minha família, os meus pais, a minha vida. Não é só isso. Você também sabe. Você que está vendo esse vídeo, talvez pense que tudo que você pode fazer agora está limitado a essa informação, mas não está. É muito mais do que isso. Você não é isso que toca, é algo que habita isso, é algo que percebe isso. Você é a sua consciência. Parece às vezes um pouco complicado de entender, mas imagina, por exemplo, quando você está assistindo TV. Você está assistindo a TV Globo. Acho que não foi um bom exemplo. Você está assistindo o SBT, mas a Globo continua lá, a Bandeirantes continua lá, todos os outros canais continuam lá. Você só está acessando um determinado canal. Se você quiser acessar outro canal, precisa mudar a frequência, apertar o controle remoto e ir com uma frequência diferente. A nossa vida também é assim. Tudo está aí o tempo todo, mas nós estamos acessando essa realidade agora, esse canal, essa frequência. Olha, mas como é que eu faço então para acessar uma nova frequência? Primeiro, comece a se desapegar de tudo que você acha que tem e comece a se apegar ao que você realmente é. Nisso, a lei da atração pode ser uma grande cilada. Ela funciona assim. Você vai atrair para você tudo aquilo que você pensa, não, sente. As pessoas acham que é só pensar positivo e falar o que quer,
porque a palavra tem poder. Mas não se esqueçam que o que nos criou foi algo chamado Trindade, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para fazer algo que cria, que cocria, é preciso a Trindade. Então é preciso pensar, falar e sentir. É só através da Trindade que se cria alguma coisa. Você pensa prosperidade, fala prosperidade, mas sente escassez. Não dá. É preciso o tripé para que isso funcione. Esse é o tripé da atração, é o tripé da manifestação, é o tripé da cocriação. Entenda isso. Mas quando você consegue manifestar, cocriar ou atrair algo para você, você se apega tanto àquilo que deixa de ser quem você é e passa a ser esse objeto, esse material, essa coisa. Vive em função disso. Você ganha uma grana que poderia resolver muitos problemas, mas aí você começa a se afastar das pessoas porque acha que elas vão querer o seu dinheiro, tudo, e você se apega a isso, como no Senhor dos Anéis, onde o Sméagol começa a fazer tudo em função do seu precioso, abre mão da própria vida, de quem é, se torna outra pessoa, faz coisas inescrupulosas para manter o que tem. E talvez você também já tenha pensado em fazer algo porque isso dá mais dinheiro, é material. Não vá nessa. O inimigo tem armas muito sedutoras para te convencer a se afastar da sua essência. Cuidado. Se você gostou desse vídeo, segue o canal, ativa as notificações no sininho e curte aí. Comenta com alguém, me fala o que você achou. É mais ou menos um papo para que a gente crie novos pontos de vista sobre coisas que estão muito popularzinhas aí, mas de uma forma um pouco deturpada. Cuidado com essa cilada, porque a lei da atração pode sim ser uma cilada.